Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam com você. Hoje nós vamos abrir as Escrituras em 1ª Carta a Timóteo capítulo 6, dos versículos 3 a 10 e depois dos versículos 17 a 19. Para falar de um tema sensível, mas absolutamente necessário. Prosperidade à luz da Bíblia. Antes de qualquer coisa, eu quero convidar você a se aproximar desse texto com o coração aberto. Talvez você tenha sido ferido por promessas de prosperidade que nunca se cumpriram. Talvez você tenha sido ensinado a medir a fidelidade de Deus pelo tamanho do seu salário ou pelo modelo do seu carro. Talvez, ao contrário, você até prosperou financeiramente e se sente em crise, com medo de amar o dinheiro, sem saber como equilibrar tudo isso diante de Deus. O que nós vamos fazer agora é deixar a palavra falar. Não é a minha opinião, não é a sua experiência, é o texto inspirado, soprado pelo Espírito Santo, que vai nos conduzir. Primeiro, vamos lembrar o cenário. Timóteo está em Éfeso, uma cidade importante, rica, cheia de comércio, cheia de idolatria, cheia de conflitos. Paulo deixou esse jovem pastor ali com uma missão pesada: confrontar falsos mestres que já tinham entrado dentro da igreja. Não era uma ameaça de fora apenas, era um problema interno. Esses falsos mestres misturavam doutrina, costumes religiosos e interesses pessoais. No capítulo 6, Paulo expõe um aspecto específico do erro deles. Eles viam a piedade, a fé, a religiosidade, como meio de lucro financeiro. Já no primeiro século, a igreja lidava com algo que nós, no Brasil, conhecemos muito bem: o abuso religioso ligado ao dinheiro. Perceba, o pano de fundo não é uma sala de aula de teologia, é uma comunidade real. Gente simples, muitos escravos, trabalhadores, alguns ricos, alguns muito pobres. Gente sendo explorada, gente confusa, gente tentando viver a fé em meio a promessas e ameaças. Isso se parece muito com o Brasil de hoje, não é? Igrejas cheias, pregadores falando sobre dinheiro, pessoas trazendo o pouco que têm, às vezes movidas pela fé, às vezes pelo desespero. Então Paulo escreve a Timóteo para orientar como essa igreja deve viver, crer e lidar com o tema do dinheiro. E o Espírito Santo preservou essa carta para nós, séculos depois, porque o coração humano continua o mesmo e as tentações em torno do dinheiro também. Vamos olhar com calma para o trecho que começa em 1ª Carta a Timóteo capítulo 6, versículo 3. Paulo diz que, se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, essa pessoa é orgulhosa e nada entende. E ele descreve o perfil: é alguém doente por controvérsias, alguém que ama discussões inúteis, que alimenta inveja, brigas, blasfêmias, suspeitas malignas e conflitos constantes. E Paulo chega num ponto específico: ele fala de certos homens que consideram que a piedade é fonte de lucro. Ou seja, eles olham para a fé, para a devoção, para a igreja, como uma ferramenta para ganhar dinheiro. Perceba. O problema aqui não é apenas uma doutrina errada, é uma motivação errada. O foco dessas pessoas é material. Eles usam a linguagem do reino, mas o coração deles está no bolso. Se isso já doía no tempo de Paulo, você consegue imaginar como o coração do apóstolo reagiria se ele visse hoje certos espetáculos religiosos, certas campanhas financeiras, certos shows de ostentação feitos em nome de Jesus? Mas, em vez de apenas apontar o erro dos outros, o texto quer colocar um espelho diante de mim e de você. Porque o amor ao dinheiro não é privilégio de falsos mestres. Ele é uma tentação para qualquer coração humano, inclusive para o meu e para o seu. No versículo 6, Paulo faz uma virada poderosa. Ele pega essa linguagem de lucro, tão cara àqueles mestres, e redefine completamente. Ele diz: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Aqui está uma das frases mais contraculturais de toda a Escritura. Para Paulo, lucro não é ter mais coisas, não é subir de padrão, não é ostentar. Lucro verdadeiro é viver uma vida justa, temente a Deus, combinada com contentamento. A palavra contentamento aponta para uma alma satisfeita em Deus, uma vida que descansa, que não está o tempo todo correndo atrás do próximo ganho, da próxima promoção, da próxima aquisição. Então Paulo explica o porquê, no versículo 7, porque nada trouxemos para este mundo, e é certo que nada podemos levar dele. Essa é uma verdade simples, mas devastadora para o orgulho humano. Você não trouxe nada. Você não nasceu com chave de carro na mão, você não nasceu com escritura de imóvel, você não nasceu com saldo em conta. E você não vai levar nada. Quando seu corpo for colocado na sepultura ou cremado, tudo aquilo que parecia tão sólido, tão importante, tão definidor da sua identidade, vai ficar para trás. Diante disso, Paulo conclui no versículo 8, se temos alimento e roupa, estejamos com isso satisfeitos. Ele não está defendendo miséria como virtude. Ele está mostrando que, à luz da eternidade, o necessário já é um grande presente. O foco aqui não é impedir que alguém tenha um pouco mais do que o básico.
mas quebrar a escravidão de um coração que nunca se sacia. Aí, no versículo 9, ele aprofunda o alerta. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas, em muitos desejos insensatos e perniciosos que afogam os homens na ruína e na perdição. Perceba a linguagem. Não é apenas ter riquezas, é desejar ser rico. É colocar a riqueza como alvo, como sentido da vida. O perigo está em viver para isso. Hoje, no Brasil, isso é quase vendido como virtude. Frases do tipo: você nasceu para ser cabeça e não cauda. Deus te fez para ser patrão e não empregado. Você tem que ser o maior. Deus não quer ver filho dele andando de ônibus. Aparecem em muitos púlpitos e redes sociais com roupagem de fé. Mas, na verdade, elas alimentam exatamente esse desejo do versículo 9, o desejo de ficar rico como projeto central da vida. Paulo sabe onde isso leva. No versículo 10, ele é ainda mais direto. O amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Não é o dinheiro em si, é o amor ao dinheiro. É quando o dinheiro deixa de ser um servo, uma ferramenta, e se torna um senhor, um Deus. Ele diz que, por causa desse amor, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. A imagem é forte, é como alguém que pega uma lança e atravessa o próprio peito. Em busca de riqueza, a pessoa acaba ferindo a alma, destruindo família, adoecendo emocionalmente, se afastando de Deus. Então, perceba a linha de raciocínio. Paulo não demoniza a existência do dinheiro. Ele ataca a idolatria do dinheiro. O alvo é o coração, a lealdade, aonde você coloca sua esperança. Mais adiante, no mesmo capítulo, a partir do versículo 17, Paulo muda o foco e fala diretamente aos ricos do presente século. Isso já nos ensina algo importante. Havia crentes ricos na igreja. O ideal de Deus não é que todos os cristãos tenham exatamente a mesma condição econômica, mas que todos, em qualquer condição, tenham um coração correto diante de Deus. Paulo não manda os ricos se tornarem pobres. Ele manda que eles não sejam orgulhosos. Que não ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nossa satisfação. Olha que equilíbrio lindo! De um lado, Paulo denuncia o perigo de confiar na riqueza. Do outro, ele reconhece que o próprio Deus é quem nos dá coisas boas para desfrutar. Deus não é contra o fato de você ter uma casa confortável. Não é contra uma boa refeição. Não é contra lazer saudável. O problema é quando o presente ocupa o lugar do doador. No versículo 18, ele dá a ordem positiva, que esses ricos façam o bem. Que sejam ricos em boas obras. Generosos e prontos a repartir. Ou seja, a riqueza não é um ídolo a ser adorado. É uma missão a ser cumprida. Deus coloca recursos nas mãos de alguns para que eles sejam canais de graça. Para que socorram necessitados, sustentem a obra, aliviem sofrimentos. E aí vem, no versículo 19, uma frase cheia de escatologia, cheia de perspectiva da eternidade. Assim eles acumularão para si mesmos um tesouro como firme fundamento para a era que há de vir, a fim de que se apoderem da verdadeira vida. Aqui está o contraste entre dois tipos de investimento. O investimento no presente século, que é incerto, passageiro, vulnerável à inflação, à crise, à doença. E o investimento na era vindoura, no reino eterno de Deus, que é seguro, inviolável, permanente. Então, se a gente sintetizar essa exegese, o texto de 1ª carta a Timóteo capítulo 6 faz algumas declarações muito claras. Primeiro, ele combate frontalmente a ideia de um evangelho usado como ferramenta de enriquecimento terreno. Segundo, ele confirma a bondade de Deus em prover, mas alerta para o perigo mortal do amor ao dinheiro. Terceiro, ele desloca nosso olhar para a verdadeira riqueza, que está ligada à era vindoura, à herança eterna, relativizando tanto a miséria quanto a abundância atuais. Quarto, ele afirma que a piedade com contentamento é a maior prosperidade que um cristão pode experimentar neste mundo, à luz da herança que nos aguarda. Agora, vamos deixar a própria Escritura interpretar esse texto. Porque a Bíblia é um livro coerente, onde o Antigo e o Novo Testamento conversam entre si. E Jesus Cristo é o centro de tudo. Quando Jesus prega o Sermão do Monte, em Mateus capítulo 6, do versículo 19 ao 24, ele diz: não ajuntem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem e onde os ladrões roubam, mas ajuntem tesouros no céu. E ele conclui: onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. E ele afirma: ninguém pode servir a dois senhores. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro.
Veja como isso se encaixa com o que Paulo ensinou a Timóteo. A questão não é se você tem dinheiro, é se o dinheiro tem você. É sobre senhorio, sobre a quem você pertence. Logo depois, em Mateus capítulo 6, do versículo 25 ao 34, Jesus fala sobre ansiedade. Ele manda não andarmos ansiosos com o que vamos comer, beber ou vestir. E ele dá o exemplo das aves do céu e dos lírios do campo. O Pai Celestial cuida deles, quanto mais de vocês. Jesus não promete luxo. Ele promete cuidado. Ele não garante um padrão de vida elevado. Ele garante o necessário para quem busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Ele diz: todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Quais coisas? O contexto mostra: comida, bebida, roupa. Não mansão, não carro importado, não status. Quando colocamos primeira carta a Timóteo capítulo 6 ao lado de Mateus capítulo 6, nós vemos a mesma lógica: contentamento, confiança no Pai, foco no reino. Dinheiro como servo, não como senhor. Olhe agora para o próprio apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 4, dos versículos 11 a 13. Ele diz que aprendeu a estar contente em toda e qualquer situação. Ele sabia passar necessidade e sabia ter em abundância. Ele sabia estar por cima e por baixo. E ele conclui: tudo posso naquele que me fortalece. Essa frase, tão usada em campanhas de vitória, no contexto significa: eu posso passar fome, se Deus assim permitir. Eu posso passar abundância, se Deus assim conceder. Sem que isso abale a minha identidade em Cristo ou a minha alegria. Se a teologia da prosperidade estivesse correta, Paulo deveria sempre viver num padrão alto por causa da sua fé e da sua fidelidade. Mas quando você lê segunda carta aos Coríntios capítulo 11, do versículo 23 ao 28, você encontra uma lista de sofrimentos. Prisões, açoites, perigos de morte, naufrágios, fome, sede, nudez, frio. Ele não era menos amado por Deus por passar por isso. Pelo contrário, ele estava exatamente no centro da vontade de Deus, cumprindo sua missão apostólica. Em Hebreus capítulo 11, do versículo 35 ao 40, nós vemos a galeria da fé terminar com crentes que foram torturados, perseguidos, que perderam tudo, que vagavam pelos desertos e montes, pelos covis e cavernas da terra. E o autor diz: o mundo não era digno deles. A falta de prosperidade material não significou falta de fé. Ao contrário, era exatamente a fé que o sustentava em meio à perda. Então, quando alguém ensina que, se você tiver fé suficiente, nunca vai faltar nada materialmente, essa pessoa está indo contra o testemunho dos apóstolos e dos heróis da fé. Deus pode, sim, abrir portas, promover, sustentar. Mas ele nunca prometeu uma blindagem absoluta contra qualquer crise financeira neste século. No Antigo Testamento, em Deuteronômio capítulo 8, dos versículos 10 a 18, Deus diz a Israel que lhes daria uma terra boa, com abundância de trigo, vinho, azeite, onde não lhes faltaria nada. E ele diz: quando vocês comerem e se fartarem, não se esqueçam do Senhor, porque é Ele quem lhes dá forças para adquirir riquezas. Confirmando a aliança. Veja, a bênção material tinha um propósito de aliança. Era um sinal pedagógico. Apontava para a fidelidade de Deus. Mas o mesmo texto traz advertência severa contra esquecer o Senhor por causa da prosperidade. No livro de Provérbios capítulo 30, dos versículos 7 a 9, Agur faz uma oração surpreendente. Ele pede para não ser rico demais nem pobre demais. Ele pede o pão que lhe for necessário, para que, na riqueza, não negue a Deus, dizendo: quem é o Senhor? E, na pobreza extrema, não roube e não profane o nome de Deus. Que equilíbrio raro nos nossos dias, em que muitos oram apenas para subir. Poucos oram para serem preservados do orgulho que a riqueza pode trazer. No Salmo 73, Asaf confessa que quase escorregou ao invejar a prosperidade dos ímpios. Ele via os ímpios fortes, saudáveis, enriquecendo, enquanto ele, servo de Deus, sofria. Até que ele entra no santuário e entende o fim deles. Ele percebe que o aparente sucesso deles é passageiro. E que a verdadeira miséria é estar longe de Deus, mesmo com dinheiro. Isso é escatologia prática. A visão do fim corrige a leitura superficial do presente. Lá no fim da Bíblia, em Apocalipse capítulo 3 versículos 17 a 19, Jesus fala com a igreja de Laodiceia. Era uma igreja que dizia: estou rico, enriqueci, de nada tenho falta.
Mas Jesus diz: você não sabe que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e nu. Percebe? Aos olhos do banco, Laodiceia era próspera. Aos olhos do céu, era falida. Então Jesus convida essa igreja a comprar dele ouro refinado no fogo, roupas brancas, colírio. A verdadeira riqueza vem de Cristo, não da conta bancária. Em Apocalipse capítulo 21, dos versículos 1 a 4. Nós temos a visão da nova criação. Novos céus e nova terra. Onde não há mais choro, nem morte, nem luto, nem dor. Essa é a prosperidade final. Não é uma versão turbinada do consumo atual, mas uma realidade totalmente nova, onde a justiça habita. Onde Deus é tudo em todos. Segunda carta de Pedro capítulo 3, dos versículos 10 a 13. Nos lembra que tudo que é material neste século será desfeito. Céus e terra atuais passarão. Elementos serão queimados. Diante disso, Pedro pergunta: que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam, em santo procedimento e piedade? Aguardando e apressando a vinda do dia de Deus? A conclusão canônica é clara. A Bíblia inteira mostra que Deus é soberano para dar ou tirar bens materiais. Mas a promessa universal para todos os crentes não é riqueza aqui e agora. A promessa é sua presença. Provisão suficiente para cumprir o propósito dele. E herança eterna no novo céu e na nova terra. Diante disso, vamos trazer a palavra para a nossa vida, para o chão do Brasil de hoje. Talvez você esteja me ouvindo com o coração ferido. Você foi ensinado a medir sua fé pela sua conta bancária. Disseram para você que, se você fosse fiel nos dízimos, nas ofertas, nas campanhas, Deus era obrigado a multiplicar 100 vezes mais. Você ouviu declarações do tipo: quem é fiel não passa vergonha. Quem é fiel não perde emprego. Quem é fiel não enfrenta aperto financeiro. Mas a sua experiência foi outra. Você perdeu o emprego. Você se endividou. Você não viu o milagre financeiro que prometeram. E, talvez, lá dentro, você se pergunta: será que Deus falhou comigo? Será que eu não tive fé suficiente? Ou, talvez, você seja alguém que tem uma boa condição financeira, mas vive em conflito. Você ama Jesus, mas se sente culpado por ter o que outros não têm. Ou se pega, às vezes, confiando mais no saldo da conta do que na fidelidade de Deus. Em ambos os casos, a palavra hoje vem para corrigir expectativas e curar feridas. Ela diz: Deus não falhou com você. Porque ele nunca prometeu o que alguns pregadores prometeram em nome dele. O que falhou foi a teologia, não o Senhor. Quando olhamos para Jesus, nós vemos o Filho de Deus vivendo sem conforto. Ele mesmo disse que as raposas têm covis. As aves têm ninhos. Mas o Filho do Homem não tinha onde reclinar a cabeça. A ausência de riqueza não foi prova de maldição na vida de Jesus. Pelo contrário, ele foi o homem mais perfeito, mais pleno, mais amado pelo Pai, vivendo em simplicidade. Então, por que nós seríamos ensinados a crer que, se não estamos ricos, é porque estamos em maldição? Isso é um jugo que a Bíblia não coloca sobre os ombros de ninguém. Em Cristo, você já é abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais, como diz a carta aos Efésios capítulo 1, versículo 3. Observe, toda sorte de bênçãos espirituais. Perdão, adoção, justificação, presença do Espírito, acesso ao Pai, herança eterna. Isso é infinitamente maior do que qualquer aumento de salário. Porque você está em Cristo. Você não precisa usar Deus como escada para subir na vida. Você já foi colocado com Cristo nos lugares celestiais. Agora, você é livre para trabalhar, planejar, empreender, estudar. Sem idolatrar o resultado. Sem fazer do sucesso financeiro o seu Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta bem direta. Em que momento a sua conta bancária passou a definir se você se sente amado por Deus ou não? Em que momento o saldo da conta começou a dizer para você se Deus está contigo ou não? Se isso aconteceu, hoje é dia de confessar isso em oração. Dizer: Senhor, eu reconheço que tenho deixado o dinheiro, ou a falta dele, definir a minha identidade. Eu tenho confundido a tua fidelidade com o meu padrão de vida. Perdoa-me e realinha o meu coração. Agora vamos falar de sabedoria prática. Porque esse texto não nos chama a uma espiritualidade vaga. Ele muda, de fato, a forma como a gente lida com o dinheiro no dia a dia.
Primeiro, planejamento e simplicidade. Se a Bíblia me ensina a estar contente com o necessário, isso muda a maneira como eu olho para consumo, dívidas e ostentação nas redes sociais. Quantas vezes nós entramos em dívidas não por necessidade, mas para sustentar uma imagem? Para acompanhar um padrão que Deus nunca exigiu de nós? Contentamento não é preguiça. Não é falta de ambição saudável de crescer profissionalmente. Contentamento é liberdade. É olhar para aquilo que Deus já me deu e dizer: obrigado, Pai, eu não vou vender a minha paz por causa de um celular novo. Eu não vou sacrificar minha família por causa de um status. Eu não vou trocar a comunhão contigo por mais um turno de trabalho que me impede de congregar, se isso não for estritamente necessário. Segundo, generosidade como sinal de libertação. Quanto mais uma pessoa é livre do amor ao dinheiro, mais ela é pronta a repartir. A Bíblia manda os ricos serem generosos e prontos a repartir. E, de certa forma, todos nós, em comparação com boa parte do mundo, temos algo a repartir. Uma prática concreta: separe, de forma deliberada, uma parte do que você recebe para abençoar necessitados e a obra do Evangelho. Não como um investimento mágico para receber de volta multiplicado, mas como expressão de gratidão e de confiança. Quando você abre a mão, você declara, na prática: meu Deus não é o dinheiro, meu Deus é o Senhor, que me sustenta. Terceiro, trabalho honesto e excelência. Prosperar, no sentido bíblico, inclui ser diligente, responsável, fazer tudo como para o Senhor. Não é buscar atalhos espirituais para aquilo que se constrói com fidelidade diária. Existe, sim, na Bíblia, princípio de semear e colher. Mas boa parte dessa colheita vem de disciplina, estudo, honestidade, perseverança. Quarto, discernimento espiritual. Nós precisamos aprender a desconfiar de qualquer mensagem que prometa atalhos financeiros em nome da fé. Especialmente quando há manipulação emocional e pressão por ofertas milagrosas. Quando alguém diz que você vai comprar Deus com uma oferta específica. Quando alguém marca valores como se fossem chaves mágicas. Isso se parece mais com feitiçaria religiosa do que com o Evangelho. Lembre-se: Deus é livre. Ele não está à venda. Ele honra a fé sincera. Ele responde à oração. Ele abre portas. Mas tudo isso é por graça. Por amor, segundo a sua vontade soberana. Eu quero te oferecer uma pérola acionável para hoje. Uma frase simples que você pode repetir ao longo do dia. Hoje eu vou medir a fidelidade de Deus, não pelo quanto eu ganho, mas pela cruz de Cristo e pelo cuidado dele nas pequenas provisões do dia. E uma prática imediata. No final deste dia, antes de dormir, separe alguns minutos para agradecer a Deus por 3 provisões concretas que você viu. Talvez uma refeição que você teve. Um transporte que deu certo. Um amigo que te ajudou. Uma conta que você conseguiu pagar. Um livramento que você nem esperava. Reconheça ali o cuidado de Deus, em vez de olhar apenas para o que ainda falta. E um compromisso. Revisa, diante de Deus, alguma expectativa distorcida que você tem nutrido. Talvez você tenha se habituado a usar expressões como: eu determino meu apartamento. Eu determino meu carro. Eu determino minha promoção. Hoje, escolha substituir isso por: seja feita a tua vontade, Pai. Jesus nos ensinou a orar assim. Agora, nós precisamos ver como tudo isso se encaixa no Evangelho. Por quê, se não for por causa de Cristo? Esse ensino pode se transformar apenas em moralismo. Em mais um peso sobre você. A verdade é que Jesus é o verdadeiro rico que se fez pobre por nossa causa. Segunda carta aos Coríntios capítulo 8 versículo 9 diz que ele, sendo rico, se fez pobre. Para que, por meio da sua pobreza, nós nos tornássemos ricos. Mas ricos em quê? Em perdão. Em justiça. Em acesso ao Pai. Em herança eterna. Na cruz. Ele assumiu a nossa miséria espiritual. Ele ficou nu. Pendurado diante de todos. Sem nada. Para nos vestir com as vestes da salvação. Ele tomou sobre si a nossa dívida com Deus. Um valor impagável. E rasgou o escrito de dívida. Declarando: está consumado. Ele não morreu para te garantir mansões terrenas agora, mas para te dar lugar garantido na casa do Pai na era vindoura. Ele não ressuscitou para ser usado como chave de carro.
Ele ressuscitou para ser o Senhor da sua vida. A ressurreição de Cristo é a garantia de que a nossa esperança não está na flutuação da economia, mas num reino inabalável. Isso te dá coragem para viver com pouco ou com muito, desde que seja com Ele. Diante disso, eu quero te convidar ao movimento de arrependimento e descanso. Se, de alguma forma, você transformou Deus em meio para chegar ao dinheiro, hoje é dia de se arrepender dessa idolatria. De voltar a Jesus como o próprio tesouro. De dizer, Senhor, eu não quero mais te usar. Eu quero te adorar. Se você está cansado, esmagado por uma pressão religiosa por resultados materiais, hoje é dia de descansar na graça. De lembrar que, em Cristo, você já foi aceito antes de qualquer conquista. Você não precisa provar nada para Deus. A cruz já provou tudo sobre o amor dele por você. Arrependimento é mudança de mente e de rota. É realinhar prioridades. Práticas financeiras. Linguagem de oração. Visão de futuro. Talvez isso envolva revisar seu orçamento à luz do reino. Talvez envolverá pedir perdão a alguém que você usou ou enganou em nome de ofertas mágicas. Talvez significará procurar uma comunidade local que pregue o evangelho puro, com transparência no uso dos recursos. A verdade central de tudo que ouvimos hoje é esta: em Cristo, a verdadeira prosperidade não é ter muito dinheiro agora, mas ter um coração justo e contente, ancorado na herança eterna, livre do senhorio do dinheiro. E a pérola do dia, para você guardar, repetir e praticar, é esta. Porque você está em Cristo, você não precisa correr atrás do dinheiro como se a sua vida dependesse dele. Agora, livre do medo, você pode buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, confiando que o Pai sabe do que você precisa. O vislumbre da graça é que tudo isso não é um peso a mais. É uma boa notícia. O Deus que te chama ao contentamento é o mesmo que entregou o próprio Filho por você. Se ele não poupou o seu único filho, como não te dará, com ele, tudo o que for necessário para cumprir o propósito dele na sua vida? Eu quero encerrar te convidando a orar comigo. Onde você estiver, se puder, feche os seus olhos. Não porque seja uma regra, mas para ajudar a concentrar o coração. Senhor nosso Deus e Pai, nós nos colocamos diante de Ti, à luz da Tua palavra. Reconhecemos que muitas vezes deixamos o dinheiro, ou a falta dele, definir a nossa alegria, a nossa identidade, a nossa visão de Ti. Confessamos, Senhor, as mágoas que carregamos por promessas que ouvimos em Teu nome e que não se cumpriram. Entregamos diante de Ti todo o sentimento de traição, de frustração. E pedimos, cura o nosso coração. Perdoa-nos por toda vez que usamos a fé como moeda de troca. Por toda vez que buscamos mais os Teus presentes do que a Tua presença. Liberta-nos da idolatria do dinheiro. Dá-nos, Pai, um coração satisfeito em Cristo. Ensina-nos o contentamento santo. Dá-nos sabedoria para administrar o que já temos. Coragem para ajustar nosso estilo de vida. E ousadia para sermos generosos, mesmo em tempos difíceis. Nós oramos também pela Igreja brasileira. Pedimos que o Senhor a purifique de toda manipulação financeira, que exponha enganos, que quebre julgos, que levante pregadores e comunidades comprometidas com o Cristo crucificado e ressurreto como maior riqueza. Que o Teu Espírito Santo aplique esta palavra em nós, consolando quem precisa de consolo, confrontando quem precisa de confronto, e fortalecendo a fé de todos nós. Em nome de Jesus, aquele que, sendo rico, se fez pobre por nós. Nós oramos. Amém. Se esta palavra falou com você, não deixe que ela fique apenas na emoção do momento. Tome hoje um passo concreto. Revise uma expectativa. Conserte uma oração. Faça um gesto de generosidade. Peça ajuda se precisar. E lembre-se: a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, porque aponta para um tesouro que ninguém pode roubar de você. A vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor.